O Evangelho de Jesus Cristo é a um só tempo o marco teórico da nossa pregação e a diretriz final para o nosso estilo de vida. Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Ari Marinho e este é o meu canal no YouTube. Chegamos hoje ao 13º episódio da série Meditações no Evangelho de Marcos. O primeiro versículo do capítulo 13 do Evangelho segundo Marcos contém uma expressão muito interessante. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos. Uma espiritualidade superficial poderá ser capaz de nos preparar para sabermos o que devemos fazer quando entramos no templo. Contudo, uma importante, crucial e instigante pergunta deve ser cuidadosamente enfrentada pelos discípulos de Cristo. Realmente sabemos o que devemos fazer quando saímos do templo? Os versículos de 3 a 36 do capítulo 13 do Evangelho segundo Marcos contêm um conjunto de revelações proféticas que foram proferidas quando Jesus saiu do templo. O que se espera como uma condição de normalidade da vida espiritual é a existência de revelações que são proferidas quando entramos no templo. O texto de hoje, contudo, mostra que um importante conjunto de revelações proféticas foi proferido por Jesus assim que ele saiu do templo. A narrativa do capítulo 13 do Evangelho segundo Marcos possui um conteúdo profético muito interessante, cujo propósito era preparar os discípulos para o que eles haveriam de enfrentar no futuro. Naquela ocasião, Jesus anunciou aos seus seguidores que os últimos dias seriam o palco para os seguintes acontecimentos. Em primeiro lugar, o surgimento de falsos mestres, cujo propósito será enganar sorrateiramente os seguidores de Cristo, fazendo com que eles se desviem do caminho reto e sejam dominados pelo erro e pelo pecado. Versículos 6, 21 e 22. Em segundo lugar, o surgimento de guerras e rumores de guerras, terremotos e fome. Versículos 7 e 8. Em terceiro lugar, o surgimento de uma implacável perseguição contra os seguidores de Cristo, inclusive no ambiente familiar. Versículos 9, 11, 12 e 13. Em quarto lugar, o surgimento de sinais extraordinários nos céus. Versículos 24 e 25. E por fim, em quinto lugar, o retorno de Cristo. Isto mesmo, Cristo voltará novamente. Versículos 26 e 27. Todas estas coisas foram profeticamente anunciadas por Jesus. O evangelista Marcos registra as seguintes palavras de Jesus: Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Marcos capítulo 13, versículo 23. Voltemos agora à pergunta anteriormente formulada. Realmente sabemos o que devemos fazer quando saímos do templo? O texto bíblico responde de forma contundente: vigiai e orai. Marcos capítulo 13, versículo 33. Oração e vigilância espiritual não são tarefas que devem ser praticadas unicamente quando estamos no templo. Também devemos praticá-las quando estamos fora do templo, e isso com mais intensidade e com um acurado sentimento de perseverança. Há, porém, algo revelado nas entrelinhas deste precioso capítulo que revela algo mais que devemos fazer. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Marcos capítulo 13, versículo 10. Assim, temos uma magnífica revelação
acerca do que devemos fazer quando saímos do templo: pregar, orar e vigiar. Esta prática promoverá um extraordinário impacto em nossa geração. Contudo, devemos ter especial atenção, pois pregar envolve muito mais do que falar. Envolve viver o que é pregado tão intensamente quanto possível e nas mais variadas circunstâncias da vida. As verdades do Evangelho de Jesus Cristo devem ser o objeto da nossa pregação e o modelo a partir do qual nós devemos expressar a vida cristã. Assim, sob a luz das Escrituras, nós devemos viver conforme as diretrizes do Evangelho de Jesus Cristo, de modo que possamos afirmar: nós vivemos como vivemos porque o Evangelho aponta o caminho, ele inspira o nosso estilo de vida. Quem vive conforme o fluxo do Evangelho nada pode pregar senão o próprio Evangelho, pois o Evangelho de Jesus Cristo é, a um só tempo, o marco teórico da nossa pregação e a diretriz final para o nosso estilo de vida. Encerramos aqui o 13º episódio da série Meditações no Evangelho de Marcos. Pregar envolve muito mais do que falar. Envolve viver o que é pregado tão intensamente quanto possível e nas mais variadas circunstâncias da vida. Não esqueça de deixar o seu like nessa postagem, inscrever-se em nosso canal caso não o tenha feito ainda e, é claro, compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos. Obrigado por sua parceria com o nosso canal e até o próximo episódio dessa série. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.